Hoje nós vamos começar a estudar começar e concluir o estudo das funções delta de Dirac. Então, para isso, nós vamos imaginar que muitos dos nossos sistemas, tanto os sistemas mecânicos que nós vimos no começo da disciplina, o sisteminha massa-mola, ou um sistema RLC, um sistema elétrico, todos podem sofrer a ação de uma força externa que pode ser vista como uma força quase que instantânea, né? Por exemplo, uma descarga elétrica causada pela queda de um raio, ou se pensarmos num taco de golfe, quando dá aquela pancada na bola, né? É quase que uma força instantânea. E mais do que descrever o que a força está fazendo a cada tempo t, ainda mais que o intervalo é muito pequeno, o que interessa realmente é justamente medir o impulso da força, tá certo? Então, os físicos definem o impulso da força F de t como sendo a integral no pequeno intervalo de AB de F de t dt. Então, isso é o que eu chamo de impulso da força. É a nossa definição. Tá certo? Se essa força está em movimento linear, por exemplo, eu uso a lei de Newton e eu sei que essa força pode ser visto, a F de t, pode ser visto como ddt, ou seja, massa vezes aceleração, então a derivada de massa vezes velocidade. Tá certo? Então, quando eu integro, o que eu vejo? Que o impulso também é a integral desta derivada. Portanto, a integral de AB de ddt de mvt dt. E isso nada mais é do que mvb menos mva. E isto, o que é? A variação do momento. Então, o impulso também é visto como essa variação do momento. Tá certo? Então, o que interessa? Vejam que não é tão interessante ter uma descrição. O que a F faz a cada instante t. Mais do que isso, nos interessa justamente saber o impulso da força que está agindo no sistema. Então, eu posso, na realidade, já que não me interessa saber a equação a cada momento, né, o valor da F de t a cada t, eu posso substituir, por exemplo, por uma família de forças constantes que atuam num certo intervalo e que tenham, por exemplo, impulso 1. Então, essa família dA epsilon de t, eu vou definir da seguinte forma. O dA epsilon, fazer o gráfico aqui, nada mais é do que... Aqui nós vamos colocar uma força, é como se fosse uma força constante atuando neste pequeno intervalo de tempo. Tá certo? E aqui nós vamos, esta altura, portanto, é 1 sobre epsilon, e aqui eu quero que seja 0. Notem que se eu calcular o impulso desta força, dA epsilon dt, se eu calculo isso de A a B, obviamente, isto daqui eu integro 1 sobre epsilon t, só que eu vou integrar, perdão, de A até A mais epsilon. Tá? E nada mais é do que a área aqui debaixo da curva, que é 1. Então, todas essas funções dessa família têm impulso 1, né? E que poderiam modelar o impulso de uma outra força arbitrária de impulso 1.
né? Se eu quisesse um impulso qualquer, eu multiplico pela constante. Impulso 3, multiplico esta por 3. Tá? Então, eu tenho aqui uma família de funções, forças, podemos pensar, que atuam num pequeno intervalo e que tem impulso 1. Tá certo? Então, vamos dizer, uma tentação, já que o impulso não está dependendo da força e nem sequer do tempo que atua, porque note, este epsilon pode ficar menor, mas se o epsilon fica menor, o 1 sobre epsilon fica maior. Não é? Então, eu vou decrescendo a base e aumentando na altura. O impulso continua 1. Então, vamos dizer, a tentação é, bom, então por que não tomar o limite quando o epsilon tende a 0? Não é? Então, esse limite, o limite quando epsilon tende a 0 desse dA epsilon de t, é que os físicos chamam do delta de Dirac. Na realidade, eles chamam de delta de Dirac, a função delta de Dirac. Mas imaginem, uma função que é 0, o epsilon tender a 0, significa que este ponto se aproxima daqui. Então, a ideia que a gente tem é que o que está acontecendo nada mais é do que em A, este ponto é como se fosse infinito e é 0. Isso é função? Não, tudo que a gente aprendeu diz que não. Tá certo? Uma função, para cada x eu tenho um y real, não tenho infinito. E no A não está definido, né? Então, isso não é uma função, vamos dizer, no sentido estrito da palavra, não é. Tá certo? No entanto, essas coisas ocorrem muito na matemática, né? Às vezes os físicos estão um passo adiante, estão trabalhando com certas operações, certas funções que ainda não estão bem definidas matematicamente. E, de fato, este é um caso. Ou seja, Dirac já estava trabalhando com esta função muito antes e por meados do século passado, ou seja, 1940 e poucos, Lorenz Schwartz formalizou, ele definiu realmente o que a gente faz quando não encaixa naquela definição, generaliza. Então, ele definiu uma noção de funções generalizadas, tá certo? Que é toda uma teoria chamada teoria de distribuições. Então, onde isto faz sentido? Então, realmente, o que a gente não tem essa teoria para trabalhar com todo rigor. Então, nós vamos trabalhar justificando certos passos sem ter todo aquele formalismo, tá? Mas a ideia intuitiva do delta de Dirac começa a ser esse. Mas vejam, se eu posso tomar o limite, né? Eu tomo o limite destas funções quando epsilon tende a 0 e eu defino desta forma. Daqui, esta integral também pode ser vista como uma integral de 0 a infinito de dA epsilon de t. Note que quando eu integro aqui é 0. Então, mesmo a integral de 0 a infinito desta dA epsilon é também 1. E se eu tomo o limite, quando o epsilon tende a 0, tá certo? E aí, novamente, a questão da troca, né? Do limite com o sinal de integração. Então, nós poderíamos dizer que a integral de 0 a infinito de delta A de t, dt, é igual a 1. Quer dizer, é óbvio que isso não é uma função, né, gente? Uma função que é 0 em todo ponto, menos num, e que a integral de 0 a infinito dá 1, né? Ou seja, essas coisas realmente não encaixam numa definição de função, como a gente estudou em todo o cálculo 1, cálculo 2, né? Então, muito bem, mas
é isto que a gente gostaria aqui, com as nossas poucas ferramentas, tentar formalizar um pouco mais. Esta noção do delta de Dirac. Por que se olha muito para esta função? Se olha para esta função e se define esta função também como uma função de impulso unitário. Ela é conhecida também como uma função de impulso unitário, o delta de Dirac, por causa desta propriedade da integral. Muito bem. Então, o que a gente gostaria de fazer agora é justamente formalizar um pouco mais essa ideia. Não é essa ideia do delta de Dirac. E para isso eu quero lembrar um teorema que é o teorema do valor médio, que vocês já viram lá no cálculo 1. Tá certo? Então, lembrando aqui, nós vemos que se eu tenho uma função g de t, tá certo? Definida no intervalo, vamos colocar esse intervalo a mais epsilon, ok? E eu olho para a reta secante que une esses dois pontos. O que diz o teorema do valor médio? O teorema do valor médio me diz que existe pelo menos um ponto aqui dentro deste intervalo, um ponto xi, tal que a reta tangente, tá certo? É paralela à reta secante, ou seja, elas têm a mesma inclinação. Tá certo? É isso que diz. Pode existir mais de um ponto, mas pelo menos um existe. E isso, como é que eu traduzo isso daí? Quem que é a inclinação da reta tangente? A derivada. Então, eu estou dizendo que g' de xi é igual à inclinação da reta secante. Diferença dos y dividido pela diferença do x. É a inclinação dessa reta. Então, eu tenho GA mais epsilon menos GA, tá certo? Dividido pela diferença no x, que é nada mais do que epsilon. Então, dizer que essas inclinações são iguais é dizer isso, que a inclinação da reta tangente é igual à inclinação dessa reta secante. Tem um ponto onde isso ocorre. Muito bem. Agora, eu gostaria de formular este mesmo teorema na sua forma integral. Tanto é que, de propósito, eu escolhi um G maiúsculo aqui, para que nós pudéssemos imaginar que a primitiva de gt dt é esse G grande G de t. Tá certo? Então, colocando o teorema do valor médio na forma integral, quem que é? A integral de a até a mais epsilon, tá certo? De gzinho de t, por quê? Porque o g grande é a primitiva dt, isso igual, bom, isso daqui é esse numerador. Aqui eu ponho 1 sobre epsilon, isto daqui nada mais é do que este numerador. E isto é igual, eu sei que o g' de t, aqui mais constante, né? O g' de t é o gzinho de t. Então, eu estou colocando que g' de xi é o gzinho de xi. Ok? Então, este é o mesmo teorema colocado na forma integral. E agora, eu gostaria de olhar para este 1 sobre epsilon de a até a mais epsilon. Eu posso colocar aqui dentro
g de t dt. Agora, isto, 1 sobre epsilon entre a e a mais epsilon, que função é essa? Entre a e a mais epsilon, ser 1 sobre epsilon é dA epsilon. E fora é zero. Então, eu posso estender essa integral de zero a infinito, substituindo o 1 sobre epsilon por dA epsilon. Porque eu estou só aumentando zero, né? Fora do a e a mais epsilon, eu estou só integrando o zero. Então, não tem problema. G de t dt. Tá? Então, vejam. Isto é igual a isto, que é igual a isto, que é igual ao g xi. Agora, eu faço o seguinte. Eu tomo o limite. De novo, uma operação delicada aqui. Mas eu faço o limite quando epsilon tende a zero, da integral de zero a infinito de dA epsilon de t g de t dt. E isso, o limite, quando epsilon tende a zero do g xi. Tá certo? E eu sei que o xi está no meu intervalo a mais epsilon. Então, de novo, entrando com limite para dentro da integral, limite dos dA epsilons, quem é? O delta de Dirac. Então, eu fico com a integral de zero a infinito do delta de Dirac, DAT, g de t dt. E, por outro lado, o que acontece quando o epsilon tende a zero? O xi tende ao valor A. Então, este limite, g de A. No limite, g de A. E é isto, pelo menos, que eu gostaria de tomar como definição do delta de Dirac. Mais do que uma função, é uma operação, como a ideia daqueles operadores. Como que funciona? Então, o delta de Dirac está fazendo o quê? Então, é essa integral de zero a infinito, delta de Dirac. E o que acontece? Eu alimento esta caixa com uma função e o delta de Dirac é como se peneirasse e dissesse, ok, eu vou calcular essa função em A. Ou seja, este A produz o H de A. Que é o que está acontecendo aqui. Eu alimento a integral com o G de T e produzo um G de A. Então, é como se o delta de Dirac fosse essa operação. Tá certo? Muito bem. Então, qual é uma função que eu gostaria e eu fico tentada a colocar lá no lugar de G de T? Essa integral está com a carinha de alguém que a gente conhece. Quem que é? É a transformada de Laplace. Então, ó, eu fico tentada a colocar aqui o e elevado a menos st. Não é? E quando eu jogo e elevado a menos st, o que sai do lado de cá? E elevado a menos sa. É a função calculada em A. Então, de uma certa forma, pela própria definição, eu ganho a transformada de Laplace do delta de Dirac. Então, de zero a infinito, eu tenho o delta de Dirac, só que agora eu coloco elevado a menos st, delta de Dirac, e isso é igual, pela própria forma com que o delta de Dirac age, é esta função calculada em A, elevado a menos AS. Tá certo? Então, eu posso, de fato, dizer que a transformada de Laplace, entendida assim neste sentido, para esta, entre aspas, função, é e elevado a menos AS.
Na realidade, se eu escolho A igual a zero, que é quando este pico, né, ocorre bem na origem, qual é a transformada de Laplace? De delta zero de t. É 1. Quando A igual a zero, nós temos 1. Tá certo? E na realidade, a partir disto, eu tenho todas estas, porque lembram do teorema de translação? O teorema de translação, que aliás nós vamos usar hoje, vamos recordá-lo aqui, de translação em t. Diz o quê? Que a transformada de U a t é finho de t menos a. O que acontece quando eu translado em t a função? Foi o que nós trabalhamos vários problemas na aula passada. O efeito na transformada é multiplicar por e elevado a menos a s a transformada de f' de t. Portanto, a transformada de f' de t é f de s. Não é a transformada do f de t menos a, é a transformada do f', f de t. Tá? E aqui nós podemos ver justamente que a delta zero t é a transladada. Eu posso imaginar que delta zero t é isto daqui. E o que eu estou fazendo é transladando até A. Então, é como se eu colocasse neste lugar, ou seja, uma outra forma de ver isso é olhar para a transformada de UAT delta zero, delta A de t, que é a transladada. E isso, esta função que já está transladada, é igual a e elevado a menos a s transformada da função não transladada, f de t. Ou seja, transformada de delta zero de t, que é sem a translação. E isso eu sei que é 1. Então, na realidade, eu ganho a transformada do delta A de t, porque eu sei a de delta zero de t. Também é outra forma de ver que se ganha isso daí. Bom, obviamente, olhando para isso, esta função delta zero, função entre aspas, não satisfaz aquele teorema que nós provamos na primeira aula de Laplace. Lembra que a gente falou quando a gente tem uma função de ordem exponencial e contínua por partes, então a gente tem a transformada existe, são condições suficientes, e mais o limite, quando S tende a infinito da f de S, vai a zero. Bom, isso daqui nem satisfaz as condições do teorema. Por isso que o limite, quando S vai a zero dessa transformada, não é zero. Né? Mas essa função não é contínua por partes, essa função não tem ordem exponencial, então, e não é função sequer, né? No sentido usual da palavra. Então, não há por que aquelas condições estarem satisfeitas aqui. Muito bem. O que mais podemos dizer a respeito, curiosidades a respeito dessa delta de Dirac? Mais uma observação para concluir a apresentação desta função é a seguinte. O delta de Dirac, muitas vezes, é visto como sendo a derivada da função degrau. Olha que interessante, eu tenho a função degrau, então observação. A função degrau, U de AT, tá certo? Então, eu tenho aqui a função que é 0, 1,
ok? E se eu olho para a derivada desta função, novamente, aqui neste intervalo aberto, a derivada está bem definida e é zero. No intervalo aberto aqui também, a derivada é zero. Função constante, derivada zero. Em A, a derivada no sentido usual não está definida. Tá certo? Não temos o limite do quociente que define a derivada. Então, não está definida. Porém, no sentido dessas funções generalizadas, esta derivada é infinito, né? Que é o delta de Dirac. O delta de Dirac diz que a derivada aqui é zero, ótimo. Aqui a derivada é zero, ótimo. Estamos chegando lá. Neste ponto, infinito. Então, uma forma também com uma noção de derivada mais estendida, a derivada da função degrau também às vezes é dita ser o delta de Dirac. Né? Então, são curiosidades. E uma forma também de ver isso é justamente olhar para um processo de limite. Né? O processo de limite, que justifica um pouco isto, é olhar para estas funções, que eu defino desta forma, A mais epsilon. Aqui eu defino como sendo 1 e eu conecto, tá certo? E esta altura é 1. Qual que é a inclinação dessa reta? Qual que é a inclinação da reta? Eu tenho que pegar os dois pontos, a diferença no y é 1. A diferença no x é epsilon. Então, a inclinação dessa reta é 1 sobre epsilon. Então, inclinação 1 sobre epsilon. Então, a derivada destas funções, que eu chamo de UA epsilon de t, ou seja, ela parece uma função degrau, mas ela é contínua aqui nesse intervalo. Então, a derivada ddt de UA epsilon de t, quem que é? 0 aqui, 1 sobre epsilon aqui e 0 aqui. Que função é essa? 0, 1 sobre epsilon, 0. É a dA epsilon. É exatamente esta função. 0 aqui, 0 para A maior que, para o T maior que A mais epsilon e 1 sobre epsilon entre esses dois pontos. Então, essa derivada é a dA epsilon de T. Tá certo? E, novamente, se eu tomo um processo de limite quando epsilon tende a zero, e aqui tem todo uma questão de troca também de derivada com este limite. Esta daqui tende ao ddt, esta função, quando epsilon tende a zero, tende à função degrau. E esta, quando epsilon tende a zero, tende à função delta de Dirac. Então, é uma justificativa, mais ou menos, né, usando o processo de limite. Ok, agora como é que nós vamos aplicar esta função, né, vamos continuar chamando de função delta de Dirac nas aplicações, tá certo? Essa é a função externa que atua no sistema. Então, nós queremos, de fato, fazer, pelo menos dar um certo sentido ao que significa uma equação deste tipo. Então, aqui nós estamos modelando todos esses sistemas mecânicos, né, os osciladores harmônicos, simples, forçados, circuitos elétricos RLC,
todos encaixam aqui. Estas constantes são as constantes do sistema, né? E quando eu tenho aqui, portanto, essa função delta de Dirac, que é essa força externa, que no fundo é essa força unitária, esse impulso unitário, né? Então, como fazer para, vamos dizer, entender esse processo? Então, novamente, para entender o que significa passar a transformada de Laplace, para simplificar, vamos pegar os dados iniciais todos zero. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para uma família aproximada. X' epsilon mais C de x epsilon igual a dA epsilon. Porque eu sei que no limite eu chego no delta de Dirac. E o dA epsilon, perfeito, nós estamos trabalhando direto com funções contínuas por partes, como dA epsilon, sabemos aplicar a transformada, é direto, não tem mistério. Então, aqui eu aplico a transformada. E o que acontece? Eu tenho A, S ao quadrado. Os dados iniciais são zero, então x epsilon de S não há necessidade de colocar os outros termos, tudo é zero. Mais BS x epsilon de S. Mais C x epsilon de S. Agora, quem é a transformada de Laplace de dA epsilon de T? Bom, vamos ver. dA epsilon de T pode ser escrita como a seguinte função. 1 sobre epsilon, U de AT, menos U de A mais epsilon T. É a diferença de duas funções de grau. Sim, tá certo, gente? Então, é a diferença de duas funções de grau. A UA de T, vamos ver se isso é verdade? Quem que é a UA de T? Esta função daqui é a função de grau, que é 0, e a partir daqui ela é 1. Esta função daqui, ela é 0 até A mais epsilon, e a partir daqui ela é 1. Ok? Então, quando eu subtraio, aqui é 0 menos 0, aqui é 1 menos 1, sobra exatamente 1. Esta altura 1. Como eu quero a altura 1 sobre epsilon, multiplica essa diferença por 1 sobre epsilon. Então, a diferença dessas duas funções de grau é a dA epsilon. E por que eu fiz isso? Porque sempre que a gente tem essas funções contínuas por partes, eu acho que eu fiz de forma exaustiva na última aula, né, aqueles exemplos enormes. O que a gente faz com essas funções contínuas por partes? Assim, nós reescrevemos a função usando a função de grau. É o que eu estou fazendo aqui. dA epsilon é uma função contínua por partes, portanto, eu estou reescrevendo usando a função de grau. E com a vantagem que eu sei a transformada de Laplace disto e a transformada de Laplace disto. Então, quem é a transformada de Laplace desta função? É a diferença daquelas duas. Então, calculando a transformada de Laplace aqui, é a transformada de Laplace disto. O 1 sobre epsilon sai para fora da transformada. Transformada de UAT é E elevado a menos AS sobre S, está na tabela. A transformada deste é menos E elevado a menos A mais epsilon S sobre S. Ok? Então, o que acontece? Eu encontro que esta equação tem que ser igual à transformada disso que eu acabei de calcular, que é isso.
Tá certo? Muito bem. Então, vejam o que acontece. No momento, eu consigo fatorar o x epsilon dessa equação, sobra o AS ao quadrado mais BS mais C, igual, aqui, elevado a menos AS, eu vou fatorar, e sobra 1 menos elevado a menos epsilon S sobre epsilon S. Ou seja, eu consigo encontrar uma forma de expressar o x epsilon de S, que é justamente a transformada, tendo passado a transformada pela integral, por esta fórmula, elevado a menos AS ao quadrado mais BS mais C, 1 menos elevado a menos epsilon S. Agora, eu calculo a inversa e eu encontro, quem que é a inversa disto? É a solução dessa equação, é o xzinho de epsilon de t. Então, tudo bem, vai depender do epsilon, tem que ter para cada epsilon, eu tenho uma solução, aí eu tenho que calcular essa inversa. Só que o que eu quero, na realidade, é a solução desta. Então, eu tomo o limite. Eu tomo o limite de x epsilon, quando epsilon tende a zero, é o x de S da solução que eu quero quando eu aplico a transformada aqui. Eu estou tentando entender esse processo, onde eu vou chegar a x de S igual a alguma coisa. E o que é isto daqui? Bom, eu vou tomar este limite. Isto não depende do limite. Então, eu tenho elevado a menos AS, A sobre S ao quadrado, mais B sobre S mais C. Limite, quando o epsilon tende a zero, deste quociente. Agora, este quociente, o que acontece quando o epsilon tende a zero, gente? Aqui tende a 1, então 1 menos 1, 0. Epsilon tende a zero, 0. 0 sobre 0, eu posso usar L'Hopital. Então, eu derivo em cima, derivo embaixo. Derivada do 1 é 0, a derivada de e elevado a menos epsilon sobre S. Eu estou derivando com relação a quem? Ao epsilon. Tá? Então, quando eu derivo isto com relação a epsilon, então, usando aqui L'Hopital, esta derivada daqui é igual a própria exponencial vezes menos S. Então, o que nós temos? Que aquele limite é o limite quando epsilon tende a zero de menos S elevado a menos epsilon S. E no denominador, quando eu derivo com relação ao epsilon, eu obtenho S. Então, este limite nada mais é do que o limite quando epsilon tende a zero de e elevado a menos epsilon S, que é 1. Tá certo? Portanto, vejam o que acontece. Este limite daqui é 1. É 1. E, portanto, x de S é dado como e elevado a menos AS sobre isso. E quem é e elevado a menos AS? Isso justifica o porquê nós podemos simplesmente tomar também. Justifica apenas, é um processo de limite. Que nós podemos calcular a transformada direto, sem ter que passar pelas aproximações. A gente calcula direto aqui, ó. S ao quadrado x de S mais BS x de S, como os dados iniciais são todos zeros, eu não me preocupo com os outros termos. Cx de S igual a quem?
a transformada disso. Quem que é a transformada disso? Ó aqui. E elevado a menos AS. Então, aparece de forma natural. É só colocar o E elevado a menos AS. Tá? Então, olhando para essas aproximações, eu entendo também que eu posso trabalhar de forma direta, substituindo aqui o delta de Dirac por sua transformada, elevado a menos AS.